Oi, eu sou a Daniele Ribeiro, criadora do método O Primeiro Pequeno Passo. Eu quero passar para vocês o porquê e como surgiu essa ideia do primeiro pequeno passo, tá? Na realidade, foi assim com a minha própria experiência, né? Então, eu criei esse método, essa ideia, baseado em várias técnicas, em vários métodos, em vários cursos que eu acabei fazendo ao longo de todo esse processo, né? Então, assim, é praticamente baseado no Ho'oponopono, né? Porque o Ho'oponopono é um método maravilhoso, é um método que nos ensina como que a gente se conecta com o nosso verdadeiro sentimento, como que a gente se conhece através do silenciar a mente, ouvir colocar algumas palavrinhas mágicas que eu chamo, tá? Para que a gente possa ouvir a nossa intuição, aprender a entender e a conhecer quem é a nossa criança interior, qual é o nosso propósito nessa vida, o porquê e para que da nossa existência, como que a gente vai aprender a se relacionar, né? Tanto no trabalho, como amorosamente, como na família, como ter uma vida mais tranquila, equilibrada, e assim, pautada no amor, né? E começa com a gente mesmo, aprender a nos amarmos. Então, é essa a ideia desse método do Ho'oponopono. Aqui nós vamos aprender a quem é a criança interior, a conhecer essa criança interior, a conhecer os sentimentos, a perceber os sentimentos e principalmente a saber aprender como lidar com eles. O que fazer com os sentimentos negativos que a gente tem ao longo da vida, né? Então, se você chegou aqui, se você está vendo esse vídeo, é porque você está dando um passo a mais, você está buscando informação, a sua vida não está tão interessante, né? Sua vida deve estar com alguns conflitos, e aqui é o lugar certo onde você vai aprender a lidar com tudo isso, a partir dos seus sentimentos. Seja bem-vindo a esse programa. Nós vamos começar com três vídeos que eu vou dar uma abertura, que eu vou dar uma explicação melhor, para depois, se você quiser continuar, a gente vai ter o curso e aí vai ser muito interessante. Esse curso, ele é baseado em um livro um e-book que eu escrevi para quem está querendo conhecer, aprender a lidar com o Ho'oponopono, né? Nós vamos aprender a lidar, a entender o que são as doenças no corpo físico, por que elas surgem, como lidar com essa questão, porque no fundo, toda doença física ela tem o seu lado emocional, né? Então chega no corpo físico justamente para dizer, olha, tem algo aqui dentro que tem que ser olhado, tem um sentimento que você está disfarçando, mas ele está aqui e ele precisa ser visto. Então, muitas vezes vem para o físico para que você olhe, tá? É muito interessante a gente ter essa compreensão. Sua vida facilita, sua saúde melhora, assim, 1 milhão de vezes por cento, as suas ideias, há uma clareza, há luz na sua vida, porque nós somos luz. Nós não somos só daqui desse planeta, nós viemos aqui para a gente evoluir, para a gente aprender principalmente, tá? A caminhar através do amor, o olhar no amor, olhar várias situações através do amor e não mais pela dor. E nós vamos entender com esse processo que tudo começa e termina em nós, na maneira como nós enxergamos e interpretamos uma situação. Muitas vezes a gente interpreta uma situação baseada na dor que a gente sente. Então, a gente tem raiva, tem angústia, tem medo, fica irritado, né, com determinados acontecimentos, mas o que a gente vai aprender de principal aqui, tá, é que
ninguém tem o poder de me deixar de um jeito ou de outro, com raiva, ou angustiado, ou triste, ou feliz. Ninguém. Porque esse sentimento é meu. E a única coisa que nós, nessa vida, temos o poder é com os nossos sentimentos. A única coisa que nós temos controle é dos nossos sentimentos. Então, quando alguém diz assim, ele me deixou com raiva, ela me deixou com raiva, você está dando o seu poder para o outro. O outro tem o poder de te deixar com raiva. Não. A raiva é sua. Você, o sentimento é seu. Você escolhe se quer ficar com raiva por causa daquela situação ou não, ou eliminar e soltar a raiva. Mas isso é um trabalho que a gente vai fazendo e aprendendo pouco a pouco. Eu sei que no início é um pouco complicadinho, porque nós aprendemos a olhar de uma outra forma. Nós aprendemos a entender que o outro me deixa com raiva, que o outro fez isso para mim, que é tudo para colocar para fora, né? Outra coisa que nós vamos aprender aqui é assumir 100% de responsabilidade sobre tudo que te acontece, sobre tudo que você sente, tá? Então, não é culpa, é responsabilidade. Então, por exemplo, mas acontece que o outro bateu no meu carro e eu sou responsável? Sim. Não estamos falando de culpa, tá? Nós estamos falando de responsabilidade. Porque nós somos energia, nós emitimos com o nosso pensamento e sentimento uma vibração, saiu uma energia e nós recebemos também, tanto que a gente fala, vê, né? Então a gente manda, a gente puxa o ar e solta o ar. Isso significa que nós recebemos e nós emitimos, né? Então a gente recebe energia e manda energia. Só que o detalhe é o seguinte: tudo aquilo que você manda, você recebe de volta. Então, se num determinado momento que bateram no seu carro, pare e pense o seguinte: o que eu estava pensando? O que eu estava sentindo que eu atraí essa situação na minha vida? É dessa forma que funciona. Então, a gente tem que prestar atenção muito mais no que a gente emite do que no que a gente atrai. Porque você vai atrair aquilo que você emite. Então, se emitir raiva, tristeza, sentimentos negativos, o resultado não vai ser positivo, ele vai ser negativo, vai ser de acordo com aquilo que você mandou. Então, cuide daquilo que você sente, que você pensa, porque você pode trazer algo que não é interessante para a sua vida. Por isso, a importância da gente conhecer os nossos sentimentos, da gente se conhecer. Por isso, a importância. Jesus já dizia, né? Conheça-te a ti mesmo. Por quê? Porque a partir do momento que você aprende a se conhecer, você aprende a escolher o que pensar, escolher o que sentir e mais, a partir do momento que você aprende como se livrar do negativo, você faz escolhas maravilhosas para a sua vida. Então, você vai aprender a ter uma vida abundante, próspera, não só financeira, mas de relacionamentos saudáveis, de pessoas na sua vida, interessantes, de leituras, de cursos, de dinheiro, de comida, do que você quiser, né? De carro, de casa, do que você quiser. Além de tudo, o principal do bem-estar. Então você vai aprender a fazer escolhas melhores, vai aprender a se colocar na vida, a colocar limite em situações. Isso eu quero, isso eu não quero e aprender a dizer não com amor. Porque muitas vezes o não, ele ajuda o outro a crescer mais do que o sim. É que a gente não sabe disso. Mas esse é um programa para a gente aprender tudo isso, tá? Então essa é a ideia do primeiro pequeno passo.
E o que significa o porquê desse nome? Porque é, é assim, não precisa ser uma mudança ou um passo gigantesco. É simplesmente sair um pouquinho do lugar. Você não precisa dar um salto. Você vai sair do lugar e muita coisa maravilhosa vai acontecer. Então, é o primeiro pequeno passo, um passinho pequeno de cada vez. Quando você olhar para trás, você fala: nossa, que fantástico. Então, pela minha experiência, eu trouxe essa história, esse programa para vocês, porque eu era uma pessoa extremamente raivosa. Fazer coleção de raiva. Mas eu não aguentava mais. Aquilo estava me trazendo problemas físicos. Eu tinha muitos problemas de saúde, né? E eu fui piorando até que chegou num ponto que eu falei: chega, eu vou ter um ataque aqui, né? E aí eu fiz muito tratamento, eu tive muitos problemas de saúde, muitos. Eu tive síndrome do intestino irritável, eu tive, assim, problema de fígado, de tomar, de não conseguir comer, de desmaiar, de passar mal demais, dor de cabeça constante. Mas assim, muita coisa, não dá nem para falar, porque eram várias coisas. E aí eu acabei, fiz terapia, né, com psicólogos e tal, fiz inclusive o curso de psicologia, porém eu opto pela terapia holística, tá? Então eu não me intitulo psicóloga, eu sou terapeuta holística, porque existe uma diferença, né? E na psicologia ainda não está podendo colocar esse tipo de trabalho, então eu optei pela terapia holística, que nós abrangemos aqui corpo, mente e alma. Então a gente trabalha o indivíduo holístico num todo, né? E é muito interessante, gosto muito da psicologia, acho fantástico, foi uma abertura incrível, né? E só que eu fiz muito tempo terapia e no final das contas, com a psicologia tradicional, né? Eu acabei tendo grandes mudanças, grandes avanços, foi maravilhoso a terapia naquela época, mas com o Ho'oponopono, né? Me trouxe assim uma visão, uma clareza que há muitos anos, acho que desde quando eu nasci, eu buscava esse entendimento, né? Essa clareza. E por isso hoje eu criei um programa para compartilhar com vocês, para que mais pessoas possam estar felizes. Eu costumo dizer que eu fiz esse programa porque eu sou egoísta, eu quero muita gente feliz do meu lado. Isso é fantástico. Quanto mais gente feliz, mais vibrações maravilhosas a gente vai ter, mais amigos a gente vai ter. É maravilhoso tudo isso daí, né? Então essa foi a ideia e é essa a proposta. Esse é o nosso primeiro vídeo. Eu vou gravar um outro falando mais um pouquinho da nossa criança interior e tal, até você ver se há interesse, que daí nós vamos ter o nosso curso. Seja muito bem-vindo e até o próximo. Um beijo para vocês.